Vamos lá, galera, o Mengão aí que amanhã enfrenta o Fluminense, né? Clássico aí, Fla-Flu. Flamengo precisa vencer para manter a liderança ou, no pior das hipóteses, pelo menos um empate, tá? Mas vamos ver aqui o Benja e o Mano aí estão destruindo aí o STJD por ter absolvido o Bruno Henrique, né? Como é Flamengo, né, mano? Vocês sabem, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, é um prazer ter você com a gente todos os dias. Saudações e bora acompanhar. Uma das grandes sumidades. Então, pô, que legal te ver aqui, Paulo. Primeiro, obrigado. Prazer é meu estar com você. Quando vem um convite seu, você sabe que não dá pra recusar, né? Ainda bem, né, meu? A gente tem anos de amizade lá dentro da época da PUC. Paulo Feus, pra mim é absolvição, porque os caras falam, não, mas o Bruno Henrique não foi absolvido. Ele pagou uma multa de R$100. De R$100 mil. Tá lá, tem o diálogo no WhatsApp, ele com a família. Quer ver? Coloca aí pro doutor Paulo Feus dar uma olhada. Tem um diálogo lá, né, que tá lá na mão da justiça, tudo. Ele conversando com a família a respeito do cartão amarelo. Vou tomar, não vou tomar. Olha lá, com o irmão dele, ó. Olha lá. Fala, tio, foi bom ou não? Fala, tio. Bom ou não? Fala aí, beleza? Sim, você, beleza. Tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa eu. Caraca, meu, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Aí vamos pra outra tela. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós. Contra o Santos, ele responde. O Bruno, irmão. Daqui quantas semanas? Olha aí no Google. 29 de outubro, será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Aí o Bruno Henrique vai falando, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí tem a frase final aí, ô John, que não dá pra ver, que é uma frase... Então, mas tem que mostrar a frase aqui. Só tirar a tarde aí. Tá mostrando, ó. Cadê a frase? Aí, olha, ó. Agora. Boa. Já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Doutor Paulo Feus, a absolvição dele a punição dele só com a multa, ela é justa? Bom, primeiro vamos lá. Nós temos que entender qual a função do STJD e de que forma isso é processado. Então, primeiro, destacar que a Justiça Desportiva do Brasil pode ser muito criticada, mas ela é a única no mundo que é aberta. Você consegue enxergar isso, assistir o julgamento ao vivo. Você não enxergou do Paquetá, você não assistiu nenhum outro julgamento no mundo inteiro. Então a Justiça Desportiva no Brasil ela é pública, então os julgamentos são transmitidos ao vivo, tanto da comissão disciplinar... Mas isso muda alguma coisa? Muda. O quê? Muda muda a transparência, né? Então você consegue, de certa forma, hoje estar debatendo aqui um assunto que, de certa forma, você verificou. Então, quer dizer, não teve uma... Porque ali, pelo que eu vi dos julgamentos, assim, pelo que eu vi, tipo assim, hoje eu não estou mais lá, né? Então, pelo que eu assisti do... Você foi do STJD? Fui do STJD. Aliás, fui relator dos 4 processos da penalidade máxima, 2 eu fui relator. Então, talvez os 2 maiores ali, o primeiro e que foi os 2 jogadores do Vila Nova, que teve a denúncia do presidente, e os outros que foi um pacote de 13, 14 jogadores, que eu não me recordo agora quantos eram, que foram o pacote no pleno que nós absolvemos 2 ou 3, eliminamos 2 e o restante tiveram condenações pesadas efetivamente ali pela questão. Então, eu acho que a responsabilidade da Justiça Desportiva é punir com justiça. Então, a pessoa tem direito ao devido processo legal. Eu sei que muitas vezes a expectativa de punição sempre é maior do que de absolvição ou vice-versa. Então, o Bruno Henrique foi julgado. Então, eu assisti o julgamento depois, por curiosidade, eu assisti no YouTube, porque fica lá o julgamento, e eu vi a narrativa. E, de certa forma, aqueles que descreveram, como você mesmo falou, o Bruno Henrique, a sensação talvez seja de absolvição, mas ele foi punido. A punição se deu, em primeira instância, teve uma aplicação de pena onde ele estaria suspenso por 12 jogos, mais um valor de multa, acho que é de 60 mil, 65 mil de multa.
Quando subiu para o pleno do STJD por recurso, tanto da Procuradoria quanto do próprio Bruno Henrique e do Flamengo, teve então uma mudança de postura. O relator pede a desclassificação e falou assim: olha, a tipificação aqui não é a correta, eu entendo que a tipificação é essa aqui. E foi acompanhado por mais 6 auditores e 3 auditores divergiram. Um deles mantinha a posição de primeira instância e 2 agravavam a pena. Então, quer dizer, teve um debate dentro do plenário, efetivamente discutindo qual seria a situação do Bruno Henrique, qual seria a relação efetivamente do Bruno Henrique. Talvez aí o maior cuidado que a gente tem que ter talvez o recado que essa decisão... O fato a decisão está consumada. Mas você achou justa? Se eu achei justa... Veja bem, a pergunta talvez assim, o fato de eu não estar lendo o processo inteiro, tipo assim, vendo só uma conversa ou outra ali, às vezes não tipifica a opinião. Eu, quando tive oportunidade de julgar, sempre a minha preocupação maior era a integridade da competição. Quer dizer, eu acho que o julgador ele tem que se preocupar como vai ser efetiva a sua pena, quer dizer, qual vai ser o efeito da sua pena, tanto para a parte quanto para a competição, que é a função do STJD. Então, eu acho que aí talvez o pior recado que tenha sido dado do julgamento não é nem a questão do Bruno Henrique em si, talvez é a legitimação para que os clubes possam determinar que o jogador tome o 3º cartão amarelo. Porque, veja bem, esse fato... Não, mas desculpa, Paulo, quer dizer, amanhã o jogador faz de novo um negócio com alguma casa aí para ter algum benefício, seja para ele ou para a família. E aí chega lá e fala, olha, quem mandou foi o clube, então tá liberado. Então, liberou. Então, abriu um precedente agora. Esse talvez seja o pior recado que está sendo dado. Porque, na verdade, essa desculpa é a mesma coisa que o seguinte, esse fato, essa excludente que foi levantada, mas o clube determinou, a meu sentir, não seria uma excludente legal, assim, que deveria ter sido aceita dentro do contexto geral. E não tem que perguntar, quem do clube mandou? Foi o presidente, o diretor, Flamengo, o técnico? O Flamengo, o Flamengo quando ele vai lá e defende o atleta e fala que o atleta estava respeitando uma decisão do clube, quem determinou é quem tem poderes pelo clube. Mas o bem sempre teve, então, né? o clube, mas esse sempre teve, é esse que é o problema. Você vai de levar o 3º cartão. Não, mas só o cartão quando o cara vai ficar um tempo fora, ele vai ser convocado. Mas é legal? Então, se é legal, tira do regulamento da competição. Coloca lá que o cara toma o cartão amarelo, acabou. Mas, ô Paulo, isso serviu de atenuante para o caso do Bruno Henrique? Primeiro, porque alegam que ele não teve ganho financeiro como outros atletas que foram punidos lá atrás com relação família a esse negócio. Então, mas ele, diretamente, não teve o ganho financeiro como outros caras que foram, por exemplo, foram corrompidos. Olha, 50 mil reais para você tomar um cartão vermelho, enfim. Isso não esse que é o lance, mano, que ele tomou o amarelo. Mas esse fato, Benja, o Flamengo depondo a favor do atleta, falando, foi uma instrução do próprio clube para que ele forçasse o 3º amarelo e ficasse, talvez, aí depois limpo com os cartões para jogos mais decisivos, isso serviu de atenuante, inclusive, para ele ser desqualificado de um artigo que pegava esses 12 jogos, para que ele fosse qualificado num outro artigo, que ele pegou somente a multa. É igual aquele negócio, Paulo, que o jogador muitas vezes ele é indiciado por agressão e aí desqualificam o artigo de agressão para atitude hostil, que aí é a pena mais branda. No caso do Bruno Henrique foi praticamente isso, ou não? Proporcionalmente foi isso. O que fizeram foi uma desclassificação. Então o Bruno Henrique foi punido? Foi punido. Agora, talvez, é aí que eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que é muito mais lamentável a atitude do Flamengo do que do tribunal. Porque, veja bem, imagine o seguinte, eu tenho um colaborador que trabalha para mim. Ele pega a minha informação confidencial e passa para todo mundo. Que é o que ele fez. E eu não faço nada? Eu não puno o Bruno Henrique? Eu não desconto do salário dele? O meu patrocinador foi prejudicado e eu não faço nada? Eu acho que o recado que o Flamengo está dando é ruim. Foi o contrário, até porque depois que ele foi absolvido, o Flamengo eu acho que deveria. Agora, a CBF vai tá editando, parece que agora no dia 26, aqui num evento aqui em São Paulo, num summit que vai ter, a CBF parece que vai divulgar as regras de fair play financeiro. Eu acho que ela devia aproveitar... Paulo, mas você que foi auditor, relator do STJD, sincero, a camisa pesa? Olha, não deveria pesar. Para mim nunca pesou. Mas pesa? Eu não sei se para alguns, para outro pesa, não sei. Eu acho Por que o Dudu,
O Dudu teve um problema com a Leila, né? Que inclusive eu estou no processo, porque foi no meu post. Sério, mano? O Dudu, Você colaborou. eu fiz um post da Leila e o Dudu entrou no Sempre post arrumando também. confusão. Chama o responsável. Eu tô tomando processo que ele também consta no meu processo. No quê? No processo que eu tô tomando, você também consta. Sempre foi crítico. Vagabundo. Ele sempre. Ó, Cara, ô, Paulo, mais desde ele a no época processo de do que eu, faculdade ele ele processo. fazia confusão. Ô Paulo, aí Ainda o bem que o Dudu, filho dele não é assim. Ainda bem que o Sam, Graças a Deus, Sam graças é um a menino, Deus. olha. Foi um dos exemplar. melhores alunos que eu os tive. filhos são a versão Pô. melhorada do graças a Deus, Graças meus a filhos Deus, são bem graças melhor a que eu. Deus. Ô Paulo, o Dudu foi deselegante, foi mal educado com a Leila, concordo. Mas por quê? Ele não escreveu nada? Não. Para, não precisava ter xingado, ok. Mas não xingou. Tá? Não, mas xingou. Para, mano. VTNC não é vou trabalhar no Cruzeiro. Eu acho que pode ser. Foi um erro do Dudu, tava nervoso e tal. Agora, daí a dar 6 jogos, 6 tinha efeito suspensivo, derrubaram, 6 jogos de suspensão, mais 60 mil reais de multa. Ele foi acusado de misoginia, né? Pra quem não sabe, é aversão, tratar mal a mulher e tal. Isso é justo? Então, me parece que o caso do Dudu, eu li alguma coisa essa semana, que ele foi absolvido na esfera criminal. Sim, mas eu tô falando dentro do campo. Então, esse pauta é interessante, porque se a sentença penal transitar em julgado de mérito, ele pode, muito embora não tenha como reverter já o que ele cumpriu, ele pode pedir uma revisão, porque a sentença penal, quando julga o mérito, ela causa efeito para todas as outras áreas. Então, ele pode pedir a reversão para que aquele julgamento Mas ele seja já anulado. ficou Já 6 foi jogos cumprido. de suspensão. Já Vai foi. voltar o quê? Já foi. Você acha justo 6 jogos? Olha, Fala abertamente tá lá na conversa que vai tomar um cartão amarelo por irmão apostar e ganhar um dinheiro. Tá lá, não sou eu. Eu acho assim, O Dudu falou, acho que ele errou o termo, não deveria ter falado, mas daí a dar 6 jogos de suspensão e 660 mil reais de multa, o que a gente tira de conclusão disso? Veja, é que a gente está comparando situações diversas, né? O julgamento do Dudu, que mexeu com misoginia, também não conheço, juro, não conheço mesmo o processo, vi também o resultado, nem sabia que tinha sido no seu programa que ele tinha... Não, foi no meu post no Instagram. Nem sabia que você tinha sido culpado da... Não fui culpado de nada. Foi. Se eu não tivesse postado, Eu só fiz um ele não teria post. respondido. Eu fiz um post da Leila e o Dudu entrou lá, Mas se tava ele bravo tivesse e postado, ele não comentou. teria arrumado essa sarna pra se coçar. Então, brincadeira à parte, beija. é mau caráter. Não, brinca. Você é mau caráter. Você é um vagabundo. Você quer me jogar contra? Você é aquela casa de fogos dentro de um bairro. Igual aconteceu aí Fala recentemente. bobagem, mano. Fala, Paulo. Brincadeiras à parte. O beija, mas tem que ser... Não, que ele fala. mas, Então, com o veja, advogado aqui, ele já tá aqui pra me defender. aqui, ó, tá me contratando aqui. Mas ele é meu amigo, eu não posso advogar contra ele. Então, a questão aqui é o seguinte. São situações diferentes. É a mesma coisa, comparar no julgamento, o julgamento de um jogador do Palmeiras tinha sido punido por 2 jogos e o caso do Bruno Henrique tinha sido pedido vista. Eu acho que são cada Mas eu quero saber na tua opinião. cada processo... 6 jogos pro Dudu com 60 pau de Eu multa. acho, na minha opinião, o caso do Dudu, se você parar para pensar lá atrás, se eu tivesse lá julgando o caso do Dudu, eu ia achar que o STJD incompetente era para julgar aquela questão. Tem uma coisa que a gente Porque, fala... na verdade, o fato foi feito fora do ambiente esportivo. E por que levaram pro ambiente esportivo? Porque levaram para o ambiente esportivo. E aí, competência... Quem que chega e fala assim, não, vamos levar isso pro ambiente esportivo? Bom, a forma de chegar no STJD ou quando é fato de jogo, é súmula, que a própria CBF remete para o STJD, a Procuradoria avalia, ou por notícia de infração. A notícia de infração pode ser feita por qualquer pessoa. Pode ser da imprensa e a Procuradoria toma ciência e faz a denúncia. Doutor, quando a gente fala aqui em São Paulo a respeito do STJD, a gente vive falando a mesma coisa à imprensa paulista. O STJD fica no Rio de Janeiro e por isso todos são flamenguistas e por isso o Flamengo é beneficiado. Qual a veracidade disso? Olha, eu vou falar para você no pleno que eu tive. Pelo amor de Deus, sempre é o mesmo choro, né? Ai, que o Flamengo é beneficiado e não sei o que, blá blá blá. De 2020 e 2024. Não tinha nenhum sentido esse tipo de alegação. Até porque a maioria do meu pleno que estava lá era de São Paulo. Então você tinha lá de 9, 3 eram de São Paulo, 2 eram de Brasília, outro, do Rio tinha um só.
Então, essa história do tribunal ser totalmente carioca, isso aí é muito antigo. E, na verdade, quando não tinha lá talvez um investimento com passagens e tudo mais. Hoje, o tribunal tem toda a estrutura para acolher auditores do Brasil inteiro. Muito embora o auditor não seja remunerado, ele é voluntário, porém, ele tem todas as suas despesas ali custeadas. O Aleph Manga pegou 1 ano de suspensão. Isso, fui eu que fui o relator. Qual que é a diferença do Aleph Manga para o Bruno Henrique? O que me parece diferente de um caso para outro é que o caso do Aleph Manga, você tinha ali uma operação penalidade máxima, onde o Ministério Público de Goiás fez um trabalho maravilhoso e encaminhou para o tribunal já com as provas evidentes, seguinte, olha, esse camarada fez isso, ele recebeu desse e ele combinou com esses daqui para esse tipo de situação. Então o Aleph Manga tinha lá provas evidentes que ele tinha participação. Eu não me lembro a punição dele, se foi 1 ano, se foram 2, acho que foi 1. Esse caso do Aleph Manga foram 13 que foram responsabilizados. Teve uns que foram 1 ano, teve uns que foram 2 anos, teve uns que foram absolvidos. Ele, no meio da história ali tinha, conforme ali o fato estava ali colocado. Mas a distinção é mais ou menos o que ele colocou. Olha, o Bruno, o caso do Bruno Henrique, não me parece que ele estava envolvido em alguma máfia de apostas. O que pareceu que ele quis ajudar o seu familiar. Mas o fato lesivo é o mesmo, não importa a intenção. Talvez acho que a gente tem que separar isso. Qual foi a minha intenção? A minha intenção era fraudar, era fazer, ganhar dinheiro. A minha intenção era, eu passei uma informação para o meu familiar efetivamente se beneficiar. Essa questão do cartão amarelo é antiga, realmente antiga, do clube mandar o jogador tomar cartão amarelo. Porém, é aquela mesma história, eu passar no sinal vermelho à noite. Eu passo na vermelha à noite para não ser assaltado, eu sou multado? Se pegar, vou pagar multa. Então, é o caso do Flamengo aqui. Ele mandou o jogador tomar e veio. E o Bauerman? O caso do Bauerman... Você também foi relator? Não fui o relator, mas participei do julgamento. Inclusive, o Bauerman tinha sido condenado na primeira instância, acho que era em 6 ou 8 jogos, não me recordo, e nós mudamos, agravamos no pleno o julgamento dele. E uma coisa que o nosso pleno fez de importante é que eu acho que era aquilo que eu falei, você tem que dar efetividade para a sua decisão. Quando a gente percebeu os julgamentos, a gente percebeu que a movimentação dos clubes era o seguinte, era salvar o patrimônio. Lógico, o atleta é um patrimônio do clube. Então o que eles estavam fazendo? Pegando o atleta e mandando para fora do Brasil. É claro, a jurisdição da STJD é Brasil. Então o que nós fizemos? Foi até num voto meu, a gente... estudou o Código Disciplinar da FIFA e determinamos que a CBF pedisse a extensão internacional do julgado. E foi feito. E isso foi feito e todos os atletas que foram punidos nos 4 processos da penalidade máxima tiveram extensão internacional e não puderam jogar durante 2 anos, 1 ano fora do Brasil. Era praticamente igual ao caso do Paquetá, porque o Paquetá também, quando ele foi julgado lá em Londres, depois foi até absolvido, mas quando ele foi julgado em Londres, se ocorresse talvez aí o banimento do Paquetá, iam pedir também essa extensão internacional para ele não poder jogar mais em nenhum lugar do mundo. E aí que tá, o Paquetá que também corria o risco, Ben, já tá inclusive... De ser banido, porque dentro da ilha lá onde ele morava, da cidade ali... Ele deixou Paquetá, de ir pro Manchester City. Exato, ele perdeu um contrato ali e, cara, várias pessoas apostaram também na situação do Paquetá, e ele acabou sendo absolvido. É praticamente a mesma condição do Bruno Henrique, claro, tem umas diferenças ali, mas era um jogador que correu um sério risco de, inclusive, perder a carreira de jogador. E foi absolvido no final, por falta de provas, foi isso? Eu não conheci do julgado, eu li a matéria do julgado, mas como foi feito tudo em segredo de O Bauerman pegou quantos jogos? Por quanto tempo? 2 anos? Não, o Bauerman não pegou 2 anos, não. O Bauerman pegou acho que 1 ano. Se não me falha a memória, pegou 1 ano. Mas, para você, então... E ele recebeu dinheiro. Para você que conhece, que foi do STJD... O Bauerman recebeu dinheiro. Ele se arrependeu, mas recebeu. No final, para você, no final das contas para você, R$100 mil de multa para o Bruno Henrique e acabou. Tá certo? Veja, o valor... Então, veja, o que nós temos aqui são 2 fatos interessantes. 2 fatos. A punição ela é efetiva? Ela vai trazer o caráter dela? Me parece... que aí por uma questão de valoração do CBJD que está ultrapassado, os valores das multas
tão abaixo do esperado. Talvez para um valor de multa para uma pessoa que tem uma remuneração do Bruno Henrique, que eu acho que 100 mil não deve ser nem 10% do que ele recebe, acredito que 100 mil reais para ele não vai. Mas você acha que ele não deveria ter nenhum jogo de suspensão? Veja, aquilo que eu te falei, é difícil falar de algo que eu não participei do julgamento. Mas aqui tipo assim, é complicado para a gente trazer assim, a minha opinião jurídica. O irmão dele pode ser. O irmão dele acho que era jogador também, né? Não, o irmão dele, por ter sido beneficiado, pode ser julgado. Enfim, galera, isso aí vai dar muito pano pra manga ainda, mas vamos passar isso aí pra frente, né? Só mostrei um pouquinho pra vocês aqui a respeito do Benja e do Mano. Porém, o importante é a partida de amanhã. Ainda hoje tem vídeo aí falando sobre o Fla-Flu aí e também a chance real do Flamengo levar a Libertadores e o Brasileirão, eu acredito, hein? Tamo junto, deixe seu like, saudações. Valeu, manos!